A apresentação. Primeiro, eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui, né, nesse momento muito importante para mim e para a gente discutir um pouco sobre essas modalidades aí, o jiu-jitsu e o wrestling. O tema do trabalho é iniciação esportiva em lutas de curta distância, através da extensão universitária, um relato de experiência. Os objetivos desse trabalho, o objetivo principal é discutir sobre a iniciação esportiva em lutas de curta distância para adultos, através do projeto de extensão universitária, descrevendo sobre a importância do envolvimento dos discentes com tais iniciativas para a formação plena do professor de educação física. Então, dentro da problematização justificativa para a realização desse trabalho, nós temos que a extensão, ela acaba sendo encarada apenas como uma ferramenta da pesquisa dentro do ensino universitário. Isso acaba levando a um baixo envolvimento desses alunos nos projetos de extensão dentro das suas faculdades. Isso acaba acontecendo dentro da FEF Unicamp, principalmente nos projetos de lutas, que acabam tendo os mesmos professores por muitos anos. Então, a gente encara também esse trabalho como uma oportunidade de experiência para esses alunos, tanto no que diz respeito a praticar aquela modalidade, mas também ensiná-la. Então, os métodos da pesquisa, esse é um trabalho descritivo do tipo relato de experiência, e a base metodológica é a caracterização da abordagem pedagógica dentro desses projetos. Começando com os conceitos, então, a extensão universitária é um dos pilares do ensino superior no Brasil, juntamente com o ensino e a pesquisa. Então, elas formam uma tríade que são indissociáveis entre si, ou seja, todas precisam existir e receber atenção para que o ensino superior se desenvolva. E elas surgiram justamente junto com o surgimento do próprio ensino superior no Brasil. Então, a extensão universitária é aquela parte que assume o papel da interação do conhecimento acadêmico para a sua prática. Ou seja, ela reúne os conhecimentos acadêmicos, vindos através das pesquisas, e ela aplica isso para a comunidade. Então, dentro da Faculdade de Educação Física da Unicamp, a CODESP é a entidade que organiza e gerencia os projetos de extensão. Os projetos de luta de curta distância que são oferecidos são os projetos de judô, wrestling e jiu-jitsu sem kimono. Nesse trabalho, a gente vai abordar só esses dois últimos, porque são os projetos que eu atuo como professor. Então, começando com um breve contexto histórico sobre o jiu-jitsu, não dá para ficar falando muito, porque a gente faria um trabalho só sobre isso, então, bem rápido. O jiu-jitsu é uma prática muito antiga, e dentro dos relatos, a gente tem até uma certa confusão entre os autores, porque falta muito documento, alguns são contraditórios, mas, em geral, a hipótese mais bem aceita é que ele surgiu por volta de 2.200 anos atrás, na região de hoje é a Índia. E ele acabou sendo desenvolvido por monges que não podiam portar armas por conta da sua religião e precisavam se defender. Então, através de técnicas de torções, alavanca, deslocamentos, esses monges acabaram sistematizando essas técnicas, e essas técnicas acabaram se desenvolvendo por toda a Ásia, chegando onde hoje é o Japão, encontrando um terreno fértil para se desenvolver. E no Japão que foi cunhado o termo Jujutsu, que é formado a partir de dois ideogramas, como a gente tem na apresentação. O primeiro deles, Ju, quer dizer suave ou gentil, e o segundo, Jutsu, quer dizer arte ou técnicas. Então, é por isso que o jiu-jitsu, hoje em dia, é conhecido como a arte suave. Mas é importante dizer que esse jujutsu, esse conceito, na época do Japão feudal, do Japão antigo, ele tinha uma outra conotação, porque o jiu-jitsu surge como um conjunto de técnicas para a defesa pessoal. Então, o ju, ou suave, seria, no caso, sem armas. E a arte, técnicas, pelo jutsu, seria o ofício, a arte de fazer alguma coisa bem feita. Então, no conceito do Japão antigo, essa ideia do jujutsu seria se defender sem armas, ou o ofício de lutar sem as armas. Essa seria uma tradução para o contexto da época. Então, o jiu-jitsu chega no Brasil por volta no final do século XIX, principalmente por Mitsuyo Maeda, também conhecido como Konde Koma. Ele veio para o Brasil por conta da imigração japonesa, naquela época, que foi muito crescente no nosso país. E ele chegou em Belém do Pará, e lá ele conheceu os integrantes da família Gracie. E ele acabou passando seus conhecimentos do então Jujutsu para essa família, e os Gracie acabaram se mudando para o Rio de Janeiro, e em 1930 fundaram a primeira academia do então chamado Gracie Jiu-Jitsu.
Nessa academia, quem dava aula era principalmente Carlos Gracie, mas o seu irmão Hélio, que o mesmo se definia como um sujeito franzino, fraco, ele acabou passando a treinar o jiu-jitsu também, e ele adaptava as técnicas aprendidas para o seu porte físico. Então ele teve que fazer muitas adaptações e ele alterou muito do que era treinado. E por conta disso ele acabou indo para desafios, ele realizava conflitos com indivíduos bem mais fortes e ele acabou ganhando esses conflitos e acabou sendo considerado o pai do jiu-jitsu. Então ele é uma figura icônica dentro da modalidade. E esses desafios que eram realizados primeiramente nas ruas ou dentro de academias, eles acabaram gerando a criação do Vale Tudo e do MMA. Hoje em dia, o jiu-jitsu passou por um processo de esportivização, as regras são constantemente revistas, e existem campeonatos, existe uma organização muito forte, que no Brasil ela se dá pela CBJJ, e no âmbito internacional pela IBJJF. Passando agora para um breve contexto histórico do wrestling, assim como o jiu-jitsu, também é uma luta de curta distância, que tem como principais características as projeções e a imobilização do oponente no solo. O wrestling, ele é um termo padrão, porque existem registros desses tipos de técnicas com até 3.000 anos de idade. Então, ele acabou se originando em várias partes do mundo com as suas próprias regras e os seus significados, fazendo até parte de alguns rituais dentro de algumas culturas. Então, o wrestling, ele já compunha as Olimpíadas da Antiguidade. E, como eu já disse, foi surgindo em vários lugares do mundo, e na Europa, no final do século XIX, houve uma sistematização e unificação das regras para que essa modalidade pudesse compor as Olimpíadas modernas. Então, foram divididos os estilos olímpicos, sendo os 3 principais, né, que são os olímpicos, a luta greco-romana, o estilo livre masculino e feminino. A diferença entre esses 2 estilos é que na greco-romana o atleta não pode usar as suas pernas para atacar e também não pode atacar as pernas do seu oponente, tanto em pé como no solo. Já o estilo livre isso é permitido. Então o wrestling é uma das modalidades que mais distribui medalhas nas Olimpíadas, por conta de serem 3 modalidades e dentro delas existem várias categorias de peso. Então, nas últimas edições das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, 72 medalhas foram distribuídas. O wrestling no Brasil, ele é regido pela CBW e ela está alinhada com a UWW. Além disso, nós temos no nosso país 25 federações, mas ainda é uma modalidade que tem muito potencial para crescer. Antes da gente começar a caracterização das aulas, dos projetos, é importante entender o meu contato com essas modalidades. Então, começando com o jiu-jitsu, eu comecei a treinar por volta dos meus 8, 9 anos de idade, bem cedo, dentro de um projeto social do meu bairro que atendia crianças em situação de risco e com um baixo... de classes sociais mais baixas. Então, eu acabei entrando nesse projeto, e nesse projeto as crianças eram estimuladas a participarem de competições. Então, também, desde muito cedo, por volta dos meus 12 anos, eu já participava de campeonatos, eu tinha bons resultados no âmbito regional, depois estadual e até nacional. Depois, nesse processo, eu acabei entrando na especialização precoce. Então, por volta dos meus 12 anos, eu já passava cerca de 6, 7 horas dentro da academia só treinando jiu-jitsu. E é interessante citar também que nessa época, era comum que o aluno mais graduado conduzisse parte do treino. Então, era comum, né, o que a gente chama de puxar o aquecimento, ou até que esse aluno passasse algumas técnicas para os mais novos. E eu acabei fazendo isso por muito tempo, dos meus 12, 13 anos até os 17, que foi o momento em que eu tive minha primeira turma, meu primeiro horário dentro da academia com os meus próprios alunos. Isso foi em 2013, que foi um ano antes de eu começar a faculdade de Educação Física, e eu tinha só 17 anos. Aqui na foto eu sou esse sujeito aqui de faixa verde, bem diferente na época, era um campeonato paulista de uma federação um pouco menor dentro do nosso estado, mas a gente participava de muitos campeonatos. Então, o surgimento do projeto, ele foi criado em 2014, quando eu iniciei o meu curso de graduação em Educação Física. O projeto foi criado por mim, ele não existia antes, e o principal objetivo dele é a iniciação esportiva dentro do jiu-jitsu para os adultos. Então, a gente só tinha a partir de 18 anos para essas turmas. A escolha da prática sem o kimono
é justamente ser uma escolha acessível para que o aluno ele não tivesse o gasto financeiro do kimono, e também para que ele não se sentisse diferente dentro da aula. Então, se ele chegasse, todo mundo tivesse de kimono, ele já sentiria diferente por conta de não conhecer muito bem a modalidade, sem o kimono seria mais um agravante. Então, por conta desses dois motivos, a prática sem o kimono. A principal abordagem pedagógica no início do projeto era a abordagem liberal tradicional, que ela se baseia no exaustivo número de repetições de uma determinada técnica, mas por muitas vezes ela não tem um contexto dentro da prática. Então é comum que as academias usem esse tipo de abordagem, mas ela acaba sendo perigosa, porque existe um refinamento técnico, mas por muitas vezes o professor ele não tem o cuidado de contextualizar essas técnicas dentro da prática. Então, para dar um exemplo, ele poderia, por exemplo, hoje trabalhar uma raspagem de gancho, e na aula seguinte trabalhar alguma técnica que não tem uma progressão ou algum tipo de contato com essa técnica de gancho que ele passou na aula anterior. Então, é muito importante ter um cuidado com isso. Mas no início do projeto, eu acabava trabalhando com essas técnicas, que eram as técnicas que eu tive contato antes da faculdade. E também os treinos eram parecidos com treinos de competição, porque, como eu já citei, o meu contato era um contato competitivo, eu treinava para competir, e eu achava que aquela era a única verdade dentro da modalidade. Então, eu trazia a minha bagagem de muitos anos da modalidade como parâmetro para determinar o volume, a intensidade dos meus treinos. Então, eu acabava não atendendo às necessidades dos alunos dentro do projeto. Os alunos iniciantes, por muitas vezes, acabavam não conseguindo nem terminar o treino, era muito exaustivo, e ficavam numa técnica alienada, fechada, acabava não tendo uma progressão. Com o passar da minha graduação, do meu curso dentro da faculdade, e também por conta do contato dando aula, eu acabei tendo algumas reflexões sobre essas abordagens pedagógicas. E eu acabei trazendo duas abordagens para o nosso projeto, que é a TGFU e a Global Funcional. Começando com a TGFU, ou Teaching Games for Understanding, essa é uma metodologia que se usa de jogos e atividades lúdicas para o entendimento da lógica interna da modalidade. Então, se a gente for pensar dentro do jiu-jitsu, dentro do nosso projeto aqui também, o aluno, quando ele chega na modalidade, ele ainda não sabe muito bem os conceitos da luta. Por exemplo, ele não sabe o que é uma guarda, se ele ficar com as costas no chão, ele vai se achar em desvantagem. Então, é importante que ele entenda os conceitos também de alavanca, centro de gravidade, tudo a partir de jogos que facilitem o seu aprendizado. Então, por exemplo, a gente trabalha, dando o exemplo de uma atividade aqui, o aluno bem iniciante, na sua primeira, segunda aula, a gente faz uma atividade de reposição de guarda. Então, ele começa com as costas no chão, as pernas levantadas, eu explico que aquele espaço entre as pernas dele é a guarda, que é importante ele tentar manter o adversário ali dentro, e eu tento passar a guarda, mas sem fazer mobilização, apenas com que ele aprenda a movimentar o quadril e a ficar confortável com as costas no chão e também colocar sempre o adversário dentro de sua guarda. Esse é apenas um exemplo, a gente tem muitas outras atividades. Já o método global funcional, diferentemente do anterior, ele trabalha com a resolução de problemas. Ou seja, eu coloco aqui o aluno dentro de situações de lutas, seja situações de ataque ou de defesa. E eles, a partir das técnicas que ele já tem, do seu próprio arcabouço, né, técnico, eles acabam resolvendo esses problemas. Aqui a gente pode citar um exemplo, eu colocar o meu aluno na posição de montada, e eu não falo para ele que ele tem que fazer um armlock, um katagatame. Eu falo que ele tem que buscar a finalização dentro de, por exemplo, 1 minuto. Já, por outro lado, eu coloco aquele aluno que está com o adversário na montada, ele tem que sair daquela posição. Então, é muito legal esse contato com essa metodologia dentro do jiu-jitsu, porque ela traz muito esse elemento do ataque, defesa e do jogo limpo, do jogo que busca o resultado. É importante também citar que esses dois métodos, eles são usados, mas a abordagem liberal tradicional também é importante para o refinamento das técnicas. Então, a gente trabalha principalmente com o TGFU, global funcional, mas a gente tem também o desenvolvimento das técnicas a partir do treinamento isolado, mas ele é contextualizado dentro do cronograma. Então, a partir dessas abordagens metodológicas, nós temos aqui a estrutura organizacional do nosso projeto. A gente tem 2 principais blocos de exercícios, sendo eles os exercícios gerais, que são todos aqueles exercícios que não caracterizam a prática do jiu-jitsu e eles servem para o condicionamento físico dos nossos alunos. Então, por exemplo, uma flexão de braço, um agachamento, são exercícios gerais.
eles são de condicionamento físico. Mas o mais importante aqui, os exercícios específicos, nós temos aqui no primeiro desdobramento os exercícios elementares, que são todos aqueles exercícios que tornam a prática possível e segura. Então, aqui dentro nós temos todos os rolamentos, abafamentos, defesas, movimentações de solo. Por sua vez, os exercícios elementares permitem a aplicação de técnicas de defesa pessoal. E as técnicas de defesa pessoal são muito importantes para que o aluno entenda a aplicação e a viabilidade das suas técnicas dentro do contexto do jiu-jitsu. Então, nós temos também os outros desdobramentos, como as projeções, guardas, mobilizações, finalizando com as finalizações, mas tudo isso a gente está buscando a autonomia do nosso aluno, que será explicada nos próximos slides. Então, aqui, apesar dessa estrutura organizacional, dentro do projeto, é importante que a gente tenha um planejamento semestral, porque o projeto ele é oferecido somente durante o semestre letivo da faculdade. Então, os alunos têm ali 2 meses durante o ano que eles acabam não treinando por conta das férias escolares. Por conta disso, é muito comum que alguns alunos acabem não conseguindo dar continuidade ao projeto. E também é muito comum que novos alunos cheguem o tempo todo. Então, a gente acaba tendo que dividir a turma nesse momento. A turma acaba sendo muito heterogênea, tem pessoas que já treinam há 3, 4 anos dentro do projeto, e aquele aluno que nunca fez uma prática de lutas, ou por muitas vezes é sedentário, nunca fez nenhum tipo de exercício físico. Então, é importante que a gente tenha essa divisão. Então, dentro do planejamento semestral, a gente tem essas 3 principais fases, que é a fase de preparação geral e específica. Aqui, então, a gente divide a turma entre os iniciantes, que são aqueles que estão começando o projeto, né, naquele semestre, e os avançados, que são aqueles que já treinam por pelo menos um semestre. Então, a gente divide. A preparação geral é voltada para aqueles alunos que estão iniciando a modalidade. Então, nesse primeiro momento do semestre, eles são estimulados a se adaptarem à modalidade, né, preparando o corpo para essa prática física. E também aprende os principais conceitos, como eu já falei, da conceito de guarda, alavanca, desequilíbrio, a partir dos exercícios de atividades e jogos lúdicos, e também aprendem os principais conceitos, as técnicas elementares e de defesa pessoal. Já os alunos que já treinam a modalidade há um tempo, eles passam a ter contato com a preparação específica. Então, eles acabam sendo colocados dentro do método global funcional, resolvendo o problema dentro das técnicas que eles já trabalharam, acaba sendo uma forma de revisar o conteúdo. No segundo momento, no estudo das técnicas, já quase na metade do semestre, esses alunos iniciantes e os avançados começam a treinar em conjunto, mas existem algumas regras dentro desse combinado. No caso, os alunos mais graduados já realizam as lutas, eles fazem as lutas apenas entre si, enquanto os alunos mais novos ainda não realizam os combates, eles fazem apenas exercícios de ataque e defesa, então eles são colocados em situações de luta, muitas vezes, principalmente movimentações defensivas, para que eles tenham a prática, o contato com a pressão, com as imobilizações, e aprendam a se defender, principalmente. E depois a buscar alguns ataques. Então, a gente faz os estudos das técnicas, principalmente pelo método global funcional, mas também a gente tem a abordagem liberal tradicional aqui nesse momento. O último momento do semestre é voltado para a busca da autonomia e também os combates. Então, a autonomia aqui, o aluno ele passa a conseguir fazer sequências completas e elaboradas, sequências tanto de ataque como sequências de defesa. Então, ele consegue, por exemplo, começar a luta em pé, buscar uma queda, fazer uma parte de guarda, fazer o domínio lateral nos 100 quilos. Dali ele decide se ele já busca uma finalização, se ele faz o joelho na barriga, se ele vai para a montada, se ele vai para as costas, tudo de acordo com a resposta do seu oponente. E também ele sempre vai buscar a finalização. Então, esse momento da autonomia antecede o combate, que ele já tem um entendimento completo da modalidade. Claro que ele não tem todo o repertório motor, ninguém nunca vai ter o repertório motor completo do jiu-jitsu, que é uma luta que sempre está se desenvolvendo, mas ele tem o básico para compreender o que deve ser feito dentro de uma luta. Então, por fim, a gente chega no momento de combate. Aqui é importante que no primeiro semestre ainda, o aluno iniciante, ele nunca vai fazer uma luta iniciante com iniciante. Ele sempre vai
fazer uma luta com algum aluno já experiente e pensar nas organizações do volume de jogo para evitar para esse aluno mais jovem dentro da modalidade. Então, agora passando para o contato com o wrestling, antes da caracterização da modalidade, diferente do jiu-jitsu, o meu contato com o wrestling só aconteceu em 2017, dentro da própria faculdade, por conta do trabalho de mestrado do professor que acabou, o Thiago aqui, que acabou buscando trazer essa modalidade para a faculdade. Eu interessando, eu queria fazer bastante essa modalidade, então eu fui treinar em Niterói, no Cefam, com o pessoal da seleção brasileira no estilo greco-romano. Treinei também com o professor Flávio Cabral, Felipe Mancebo, todo o pessoal ali de Niterói me ajudou muito. Então, eu tive o contato com a greco-romana lá em Niterói e também o contato com a luta com o estilo livre em São José dos Campos, no projeto da prefeitura, muito famoso também, né, a família Calazans. A gente tem alguns integrantes do jiu-jitsu também, o Cláudio Calazans, né, tive a oportunidade de treinar com essas pessoas lá em São José, principalmente o estilo livre. Existem também atletas que treinam lá que são da seleção brasileira desse estilo. Além disso, acabei entrando em competições também, e no ano de 2018 eu fui convocado para a seleção brasileira universitária para representar o Brasil no Campeonato Mundial Universitário. Então, todo esse contato foi muito interessante, porque eu tive contato com atletas, tive contato com muitos técnicos e também essa experiência internacional, porque o wrestling é mais difundido lá fora, principalmente no leste europeu e também nos Estados Unidos, então foi muito importante ter esse contato. Então, o projeto de wrestling surgiu em 2017 por conta desse trabalho do professor Thiago Aquino, queria implementar a modalidade, mas ele precisava de alguns colaboradores que dessem a aula. Então, eu e o outro aluno também da Faculdade de Educação Física nos interessamos, então a gente fez uma divisão entre os estilos. O Matheus Ferrari, que era professor de judô, no projeto de extensão também, ele acabou assumindo a greco-romana e eu acabei assumindo o estilo livre por conta da semelhança da modalidade que a gente vem com esses estilos. Tanto eu do jiu-jitsu para o estilo livre e do Matheus com o judô para a luta greco-romana. A conversão acabou sendo mais fácil, a gente decidiu fazer isso. Ter dado aula no projeto de extensão de jiu-jitsu me deu muita segurança para trabalhar com essa modalidade por conta das suas particularidades e semelhanças. Então, as abordagens pedagógicas trazidas para o jiu-jitsu foram também aplicadas dentro do projeto de wrestling. Então, a metodologia do TGFU e também do método global funcional e a divisão semestral. É importante salientar aqui que, nesse caso, apesar da semelhança entre as unidades, existem sim muitas diferenças e elas têm que serem levadas em conta na hora de executar o projeto e fazer a montagem das aulas. O maior destaque aqui, no caso da diferença do jiu-jitsu para o wrestling, é que o wrestling acaba sendo uma modalidade muito mais vigorosa no que diz respeito ao condicionamento físico, por conta das suas regras principalmente. Então, dentro do projeto de wrestling, a parte da preparação geral específica, ela recebe uma carga maior em relação ao projeto de jiu-jitsu por conta das peculiaridades do wrestling. A estrutura organizacional do projeto acabou sendo bem parecida com já apresentada no projeto do jiu-jitsu. A divisão entre 2 blocos, os gerais para os exercícios de fortalecimento e os específicos. Aqui, basicamente, a única diferença é que os exercícios específicos, a gente tem a ausência da parte da defesa pessoal, já que a ideia do projeto é trazer o wrestling unicamente como uma modalidade esportiva. Então, chegando nas nossas considerações finais, as abordagens pedagógicas semelhantes para lutas de curta distância. Ou seja, como eu acabei de dizer, a gente pode trabalhar as mesmas abordagens dentro desse conjunto de lutas de curta distância, desde que a gente tenha esse cuidado com a particularidade de cada uma dessas modalidades. Além disso, a gente também constatou a importância do envolvimento discente dentro dos projetos de extensão. Isso porque, muitas vezes, o professor de educação física recém-formado que vai trabalhar na escola, ele acaba, como aponta aqui Leite, Borges e Dias, esses professores recém-formados acabam não tendo segurança para trabalhar o conteúdo de luta dentro das escolas. Isso porque, muitas vezes, eles não tiveram contato com essas modalidades
durante a sua formação e durante a sua vida. Então, eles acabam tendo uma insegurança em aplicar esse conteúdo. Por outro lado, esse contato com as modalidades na faculdade também é importante para aquele sujeito como eu, que já teve um contato, um histórico com as lutas, mas ele pretende trabalhar em clubes ou também em academias, porque ele acaba consolidando uma metodologia adequada para o seu trabalho. Além disso, outro ponto que é essencial, que a gente constatou, é a entrega desse conteúdo para a comunidade. Então, no caso aqui da Unicamp, a gente é uma universidade pública, então a gente tem que devolver esse conteúdo para a comunidade. Então, a gente não quer elitizar, a gente não quer elitizar o conhecimento, a gente quer trazer esse conhecimento para a comunidade e aplicar. E a gente sabe que no contexto da Faculdade de Educação Física, os projetos de extensão têm muita procura. E é interessante também lembrar que o projeto de Jiu-Jitsu, ele acaba esgotando as vagas dentro do seu primeiro dia de oferecimento. Durante vários anos isso já vem acontecendo. Então, denota uma busca da comunidade para essa modalidade. Então, a continuidade desses projetos é muito importante. E, além disso, também a importância da interação entre esses pilares do ensino superior, o ensino, a pesquisa e a extensão, para que a gente consiga desenvolver mais as nossas modalidades dentro do âmbito acadêmico. Então, se o aluno ele acaba entrando no projeto de extensão, ele pode usar esse projeto para fazer as suas pesquisas, para colocar em prática aquele ensino que ele já vem trabalhando dentro do seu curso. Isso acaba levando ao desenvolvimento da nossa modalidade, tanto no meio acadêmico, quanto no meio pedagógico e também esportivo. Então, por fim, eu agradeço, né, todos que aqui estão. Essa foto aqui mostra bastante, né, do que a gente passou nesses últimos anos. Até tem bastante gente na foto, mas ao longo desses 7 anos de projeto, mais de 200 pessoas foram atendidas, então eu tenho muito carinho, né, por esse projeto. O jiu-jitsu realmente é minha vida, o wrestling também é uma coisa que eu amo muito. Então, eu agradeço a todo mundo que tornou esse projeto possível, né, eu não estaria lá sozinho. Todos os meus alunos, os professores, minha família, né, que os meus professores também do jiu-jitsu que me ajudaram com isso são muito importantes e fazem parte disso. Então, eu acho muito legal lembrar isso, né? Agradecer a todos os alunos e todo mundo que ajudou esse projeto. Então, muito obrigado, pessoal.